Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta com mais um devocional, com mais um estudo da Bíblia Sagrada. Hoje continuaremos estudando Tiago, capítulo número 2. Hoje é o capítulo 2. Eu gostaria muito que você pegasse a sua Bíblia e pudesse acompanhar conosco. Tem vários assuntos aqui importantes. Primeiro, a acepção de pessoas. Tiago vai mostrar que Deus odeia a acepção de pessoas. Depois, Tiago vai mostrar também que a fé sem obra é morta. Então, nós vamos primeiro começar falando sobre acepção de pessoas. Outra coisa interessante, domingo agora, quando eu retornar, nós teremos a ceia. Não se esqueça de preparar o cálice, de preparar o pão, para que nós possamos participar da primeira ceia do ano de 2025. Tem aí o seu pão ou o cálice. Se caso você não tiver o cálice, o suco da uva, você pode pegar um cálice com água mesmo, um pedacinho de pão, e até uma bolacha representa o pão no momento da nossa oração. Esteja preparado para domingo, tá bom? Nós estaremos juntos realizando este momento tão sagrado que é o momento de comunhão com Deus. Vamos entender a palavra do Senhor. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então ele já começa dizendo, não tenha fé de nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Por quê? Se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí, em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Então, aqui ele já está mostrando que a acepção de pessoas não se pode. Infelizmente, em algumas igrejas existem acepção de pessoas. Quando o Senhor Jesus passou deste mundo, ele agiu com perfeição em todos os seus atos, deixando-nos o exemplo a ser seguido. Em nenhum momento o Senhor Jesus fez acepção de pessoas. Ele atendeu todas as pessoas, ele conversou com todas as pessoas, sabe? Ele nunca fez acepção de pessoas. Ele sabia analisar o interior e as intenções de cada pessoa. A viúva pobre, por exemplo, em meio a tantas ofertas que as pessoas davam, ele conseguiu ver que aquela viúva deu mais do que todo mundo. Zaqueu, o publicano, o Senhor viu a sua sinceridade e se hospedou em sua casa. Enfim, Jesus, ele tinha essa facilidade de ter esse contato com todas as pessoas, tá? Então ele está pedindo que nós não podemos fazer esse juízo, né? Escolhendo um em detrimento do outro, tá? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Aqui escolheu os pobres desse mundo não é propriamente a pessoa pobre, literalmente, financeiramente falando, mas aqui o pobre é também a pessoa que não tem a fé que nós temos, não tem o mesmo entendimento que nós temos. Então, por exemplo, você não pode dar atenção a quem tem mais entendimento da palavra e desprezar o que não sabe nada. Não, é necessário que nós tenhamos
sabedoria para lidar com as pessoas. Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrestam os tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo bem fazeis. Será que todos estão cumprindo a lei real? E o que a lei real diz a respeito? A lei real, ela diz a respeito, amarás o próximo como a ti mesmo. Mas se fizeres ou se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Se sois condenados pela lei como transgressores, e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de tudo. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Tá? Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Então a lei não é um ponto somente. A lei diz muitas coisas. Só que hoje nós não temos mais que viver apegados aos preceitos da lei. Hoje nós temos que apegar em amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Assim falai e assim procedei. Do jeito que você fala, é a maneira como você deve proceder. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa no juízo. Então, é necessário que nós usemos de misericórdia, porque no juízo, a misericórdia vai triunfar no juízo. Agora, ai daqueles que não usaram de misericórdia. Existem pessoas que não têm misericórdia de nada, não têm misericórdia de ninguém. É muito dura, é muito rígida, é muito áspera no que fala. Agora vamos ver que a fé sem obra é morta. Vocês entenderam que a acepção de pessoas, tem igreja que valoriza, só vai dar testemunho quem está bem vestido, só vai dar testemunho quem tem testemunho de prosperidade, só vai dar testemunho quem tem testemunho isso, aquilo. Não é bem por aí que o Senhor Espírito Santo nos ensina. Não podemos fazer acepção de pessoas. Vamos ver agora sobre a fé sem obra. É o capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Pare para pensar, né? Essa fé aqui, que não salva, segundo Tiago, sabe, não adianta você dizer, olha, irmão, Deus é bom, Deus é contigo, mas e o que a pessoa precisa? Eu fico muito pensando nisso, porque nós que trabalhamos num país pobre como a África do Sul, em alguns aspectos, né, nós vimos muitas pessoas passando necessidade. E às vezes a gente tinha que dividir o pãozinho para dar alguma coisa para aquela pessoa. Porque eu não posso pegar uma pessoa que não tem nada em casa para comer e dizer para ela, vai com Deus, Deus abençoe e te vejo na sexta-feira. Mas o que ela vai comer hoje, o que ela vai comer amanhã? Esse é um desejo do meu coração, eu ainda tenho esse desejo de ajudar pessoas nesse sentido. Às vezes pessoas doentes, né, que precisam de um remédio, né, e você comprar o remédio para ela, você comprar o alimento para ela, você estar junto dela nos momentos da necessidade. É por isso que Tiago está dizendo aqui que não adianta você dizer que tem muita fé se você não agir a fé imprimindo a caridade, ou seja, a prática do amor fraternal. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, veja bem, é mais importante aquele que faz do que aquele que diz e não faz, né?
Você está entendendo? Não quero chegar um dia, se eu disser assim, irmão, vamos fazer tal coisa, vamos fazer. Né? Você não pode ser aquela pessoa que diz que vai fazer e não faz. Se você falou, vou fazer, vai fazer. O versículo 19 é interessante. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Você sabia que os demônios creem que há um só Deus? Ué, mas se eles creem que há um só Deus, por que eles criaram então esse monte de imagens, esse monte de outros deuses? Exatamente para enganar as pessoas, para levar as pessoas a adorar um Deus que não é o Deus verdadeiro. Está aqui, ó. Os demônios creem que há um só Deus e eles estremecem, tá? Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obra é morta? A fé sem obra, disse Tiago, ela é morta. A fé exige ação. A obra da fé é a ação. A ação é a obra da fé. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu Isaque sobre o altar? Bem, vês que a fé cooperou com as obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, quando Abraão pegou Isaque e levou lá para oferecer, aquele ato dele pegar o Isaque e levar para oferecer foi a obra da fé dele. Porque Abraão dizia, mesmo que eu faça isso, Deus é poderoso para dar cinza, levantar um outro filho, uma outra geração para mim. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus e foi imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Então Abraão creu o seguinte, se eu entrego meu filho, Deus me dá outro filho, da cinza. Eu acredito, eu não estou apegado ao filho, eu estou apegado a Deus. Vede, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então aqui, o que ele está dizendo? Aí a pessoa pode falar, pastor, mas está vendo? Então o homem é justificado pela obra. Essa obra aqui é a ação da fé. A nossa fé não pode ser eu tenho fé, mas se tenho fé, você diz que tem fé, você mostra a sua crença. Essa fé aqui é você mostrar a sua crença, você mostrar a sua, como é que eu posso dizer assim? Você mostrar que você acredita, né? Aqui diz assim, a fé cooperou com as obras. Tiago dá o exemplo de Abraão, que creu em Deus e mostrou isso por meio da sua atitude de fé. A fé necessita de obras para estar viva e ser aperfeiçoada. Por isso, onde há fé, verdadeiramente deve também haver obediência à palavra de Deus, pois é o que produz resultado. Dessa forma, é impossível demonstrar fé se não houver submissão à palavra de Deus. Então, Tiago está falando, a obra da fé é a obediência. A obra da fé de Abraão foi a obediência de Abraão. Não adiantava Abraão dizer, eu tenho fé, mas quando Deus disse, ele não obedecer. Então, a obra da fé de Abraão foi o quê? A obediência de Abraão. Tá? Do mesmo modo, de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e o despediu por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Então, a obra da fé, para resumir, é a obediência à palavra de Deus. Quando Deus disse, Abraão, pega teu filho, teu único filho, e leva lá no Monte Moriá e sacrifica ele. Abraão não pensou duas vezes, ele agiu pela fé. Mesmo o texto de Gênesis 22 vai dizer que Abraão acreditava que mesmo que eu sacrifique o meu filho, Deus é poderoso para das cinzas fazer nascer uma outra geração. Então Abraão foi e obedeceu. Então a obra da fé é a obediência à palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer a Ti, Pai, por mais um dia, por mais um momento, estarmos aqui diante do Senhor, que é nosso Deus forte, poderoso, santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda exaltação. Muito obrigado,
Senhor, porque Tu és magnífico, poderoso, louvado seja o Senhor para sempre. Obrigado, Senhor, porque aprendemos a não fazer acepção de pessoas. Não vou tratar melhor um e tratar com desprezo o outro. Não. Todas as pessoas têm uma alma e é essa alma que o Senhor vê, é essa alma que o Senhor trabalha, é nessa alma que o Senhor quer executar a sua obra. Também eu te peço, Espírito Santo, por favor, venha nos abençoar, nos ajudar. Por gentileza, ó Pai querido, estenda tuas mãos e teu poder sobre cada um de nós. Obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Amanhã será o capítulo 3. Olha, o capítulo 3 são 18 versículos, mas são aqueles versículos, forte. E nós vamos fazer o capítulo 3 na nossa ceia. Também já terminando, o capítulo 5 termina, e aí nós vamos entrar na carta de Pedro. Vamos que vamos, seguir em frente. Deus abençoe, obrigado pelo carinho da sua companhia e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço e até lá.